Jeremias capítulo 31, versículo 2. A palavra de Deus diz assim: assim diz o Senhor, o povo que escapou da espada achou a graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. Amém, queridos? Meus amados, o deserto é um lugar terrível, né? É um lugar inóspito e passar pelo deserto é uma experiência muito amarga. Eu estou falando de um deserto verdadeiramente físico, né? Um deserto verdadeiro. A pessoa, meus queridos, fica desnorteada. Se ela não tiver uma bússola, se ela não tiver uma orientação, né, de se guiar pelo sol, ela fica desnorteada porque é tudo igual, né? É só areia na frente. Tem pessoas, né, que passaram pelo deserto e dizem que passaram, né, horas e horas andando em círculos porque não sabia a direção. O deserto causa isso. E como o deserto, meus queridos, não tem sombra, o sol é causticante. E aí, meu irmão, essa ação do sol, né, na vida da pessoa que está no deserto ou sobre a pessoa que está no deserto faz com que ela tenha insolação, faz com que ela tenha vertigens, faz com que ela tenha ilusões, não é? Como é o nome da ilusão que dá? É miragem, não é? Tem pessoas que vê um oásis e sai correndo, quando mergulha, pá, é só areia, não é? Olha só, meu irmão, o que o deserto tem o poder de fazer com as pessoas, né? E quantos desertos espirituais temos na nossa vida, né? Desertos espirituais, desertos financeiros, né, irmãos? Desertos emocionais, desertos familiares, e o pior de todos, que é o deserto espiritual, que tem o poder de fazer isso conosco, né, irmãos? E de tirar a nossa orientação, não é? De fazer ver coisas que não existem. Irmãos, é terrível. Você está passando por um deserto assim? Você que está acompanhando aí pela live, você está passando por um deserto, meu irmão? Eu sei que passar pelo deserto não é fácil. Eu sei que passar pelo deserto, irmãos, é algo que tira, né, exaure as nossas forças. É algo, meus queridos, que pode até levar à morte. Não é assim, irmãos? Mas, olha só, meus queridos, o que é que esse pequeno texto que nós lemos nessa noite, o que é que esse pequeno texto tem a dizer sobre o deserto? O que é que ele tem a dizer? E, consequentemente, eu tenho uma outra pergunta. O que é que Deus tem a falar conosco quando nós estamos no deserto? Irmãos, a primeira coisa que eu consigo discernir nesse texto é que mesmo estando no deserto, a graça me alcança. Primeira coisa, irmãos, que eu tenho, né, diante de mim, quando eu leio esse texto, é que mesmo estando no deserto, seja ele qual for, a graça de Deus me alcança. Não importa, irmãos, quão ruim, né, pode parecer a situação. A graça de Deus sempre está disponível para mim. Amém? A graça de Deus sempre está disponível para você. Não importa a sua situação. O seu deserto, meu irmão, pode ser um deserto financeiro, porque muitos hoje, irmãos, estão enfrentando mais do que nunca esse deserto financeiro, não é? Pessoas perderam rendas, pessoas perderam emprego, tiveram os seus proventos diminuídos. Irmãos, o deserto financeiro é terrível, mas a graça pode te alcançar. Aliás, a graça te alcança. Talvez o teu deserto seja um deserto relacional, não é? O seu relacionamento com as pessoas, o seu relacionamento no seu ambiente de trabalho, não é? Mas se você está passando por esse deserto, a graça te encontra. Se você está passando pelo deserto familiar, sua família pode estar toda detonada, toda destruída, não está do jeito que você quer que esteja, a graça de Deus vai te alcançar. Amém? Esse deserto, meu irmão, pode ser um deserto aqui, né, no coração, deserto, né, emocional, deserto psicológico, não é? A graça de Deus te encontrou. Esse deserto, meu irmão, pior de todos, deserto espiritual, né? A gente fica em dúvida, e agora? Será que Deus é comigo, né? Eu não sinto mais a presença de Deus, porque nós que somos continuistas, que cremos, né, na atualidade dos dons, a gente tem a mania de sentir mais do que saber, né? A gente quer sentir as coisas. Aí fica, eu não sinto mais a presença de Deus, meu irmão. Nem sempre a gente sente a presença de Deus, mas a gente tem a certeza que a graça dele está conosco. Nós não podemos estar sentindo, mas eu tenho a certeza, pela sua palavra, que ele está comigo. Irmãos, o que nós estamos passando pode ter, né, esse sabor, né, arisco do deserto. Mas, meus queridos, deixa eu dizer uma coisa para você.
Deus está com você. Você está entendendo o que eu estou falando, meu irmão? A graça de Deus está com você, meus queridos. O deserto que você está enfrentando, o deserto que eu estou enfrentando, pode ser o resultado das nossas más escolhas. Pode ser o resultado das nossas ações, não é? Ou o deserto que você está enfrentando pode ser resultado de uma aprovação de Deus na tua vida. Mas isso não anula, meu irmão, a realidade, o fato de que a graça de Deus está com você. Você está entendendo a palavra, meu irmão? Talvez nós entramos no deserto porque a gente fez uma má escolha. Entramos no deserto, seja ele qual for, mas a graça de Deus está lá conosco. Às vezes, meus queridos, é o próprio Deus que fez, né, gerou situações que nos fez entrar no deserto. Mas isso também não anula que a graça de Deus nos alcança no deserto. Meus queridos, a segunda coisa que eu consigo discernir, segundo esse texto, é que o seguinte, meus queridos, talvez Deus não nos queira tirar do deserto, mas todas as vezes Deus nos dá condições de suportá-lo. Eu vou dizer de novo, talvez Deus não queira te tirar do deserto, mas Ele está dando condições para você suportar. Amém, queridos? Olha só o que é que o texto diz logo no início. O povo que escapou da espada encontrou a graça no deserto. Isso quer dizer, o povo saiu de uma situação de morte, mas entrou numa prova. Saiu da espada e entrou no deserto. Você já passou por uma situação assim, né? Tava rindo, parece que piorou. Tem aquele meme, né, da internet, né? Tava rindo, parece que piorou. Às vezes a vida da gente é assim, né? Tava rindo, o negócio piorou, meu irmão. Olha só que coisa. Mas mesmo nessa situação, saiu da espada e encontrou a graça no deserto. Mesmo nessa situação, meu irmão, a graça de Deus está com você. Amém, queridos? Porque olha só, Deus talvez não queira, né, te tirar do deserto, porque o deserto está nos propósitos de Deus. Eita, pastor, que palavra é essa? É, meu irmão, o deserto serve para formar o nosso caráter. O deserto serve para tirar arestas das nossas vidas que nos impedem de adorar a Deus, de ser fiéis ao Senhor. O deserto serve, meu irmão, como, né, o cadinho. Talvez você não saiba o que é o cadinho. Cadinho é uma estrutura de metal em que o ouro ele é derretido e ele é colocado naquele cadinho, né? E ele toma a proporção daquele. Você já viu uma barra de ouro? Ela é bem retinha e tal. É justamente aquela forma que é dada. O deserto serve assim, meu irmão. Você está passando pelo fogo do deserto e ele está formando você. Você está entendendo, meu irmão? Deus muitas vezes não quer, né, tirar você do deserto, porque esse deserto está dentro dos seus propósitos. E eu vou dar um exemplo bem claro aqui, meu irmão. A graça de Deus não impediu esse vírus letal, não é verdade? Mas Ele está dando a você e a mim, meu irmão, condições de nós passarmos por esse período delicado. Ah, pastor, mas eu contraí. Beleza, você contraiu, mas você está aí vivo. Ah, mas aquele meu parente já faleceu. Meu irmão, se ele for, ele está lá na glória com o Senhor. Você está entendendo, meu irmão? Deus não retirou do mundo esse vírus letal, mas Ele está nos dando a cada dia as condições de viver incólume dentro desta pandemia. Isso é graça de Deus. Você pode ter até sido atingido pelo vírus, mas você está aí, você está em pé. Sabe por quê, meu irmão? É a graça de Deus que te alcançou. Olha, meu irmão, a graça de Deus está simplesmente disponível, não é, a mim e a você, para que nós possamos suportar o que nós estamos enfrentando. Você está entendendo, meu irmão? Ah, pastor, como é que é? Deus não vai me tirar Meu irmão, se você está esperando que Deus vai te tirar do deserto, não, meu irmão. Você só vai sair do deserto no tempo certo. Mas hoje, olha a palavra profética para você. Deus está te dando condições para você enfrentar o deserto, para você passar por todo este tempo. Enquanto, né, você está andando, Deus está com você, a graça de Deus está com você. Aqui e ali você leva uma pancada, você quase que vacila, você tropeça, mas está de pé. Sabe por quê, meu irmão? A graça de Deus tem te feito estar de pé, andando a cada dia. Aqui e ali um choro, né, porque, né, nós somos seres humanos, seres emocionais, a gente, né, sente o impacto e tal, mas a alegria sempre vem ao amanhecer, meu
meu irmão. Você pode ter chorado, se entristecido, se abalado, mas não é para sempre não, porque a graça de Deus está com você. O Espírito Santo de Deus está agindo na tua vida, te colocando de pé. Vem uma alegria que você não sabe de onde. Ora, a situação não é propícia, porque essa alegria vem. É o Espírito Santo de Deus na tua vida, é a presença de Deus em você, porque a palavra de Deus diz no Salmo de número 16, no versículo 11, que na presença do Senhor há fartura de alegria, e na sua mão direita há delícias perpetuamente. Essa alegria, ela vem do Senhor. É a graça de Deus que está te colocando de pé. Sabe por que graça, meu irmão? Porque nós não merecemos nada da parte de Deus, a não ser castigo e condenação, porque nós somos pecadores, e o salário do pecado é a morte. Não é assim que está na Bíblia, meu irmão? Então nós merecemos a morte, mas a graça de Deus não permite. A graça de Deus te deu o Espírito Santo que habita em você, é o selo de Deus no teu coração. Olha que graça tremenda, meu irmão. Você pode estar passando pela luta que for, você dobra os joelhos e o Espírito Santo te restaura. A palavra de Deus lava a tua alma, como aquele banho maravilhoso que a gente toma, né? Quando a gente está sujo, todo, né, detonado, a gente toma aquele banho restaurador. Não é verdade, meu irmão? Te coloca de pé de novo. Assim a palavra de Deus na tua vida, o trabalhar do Espírito Santo. Isso é graça, meu irmão. Ela te encontrou, a graça está com você. Você pode estar enfrentando o que for, mas Deus está te dando condições de enfrentar este problema. E a terceira e última coisa, meus queridos, que eu consigo discernir nesse pequeno texto, é que a graça de Deus me proporciona descanso, mesmo eu estando no deserto. Eu vou dizer novamente, a graça de Deus me proporciona descanso, mesmo eu estando no deserto. O final do versículo ele diz assim: eu irei e darei descanso a Israel. Mas como? Israel estava no deserto, tinha saído do Egito, estava no deserto, e encontraram descanso sim, irmãos. O deserto, naturalmente, ele é exaustivo. Ele chega a levar as pessoas à morte, não é? Morrer de insolação, calor causticante, talvez por causa das miragens, né? Entre numa situação que não consiga mais sair. Mas olha só, irmãos, a graça de Deus, ela nos permite desfrutar a paz, mesmo estando em meio ao deserto. Irmão, olha só que coisa tremenda, que coisa profética para nós. Quando o povo de Deus tinha saído do Egito, estava no deserto, olha só o que acontecia, meu irmão. De noite, havia uma coluna de fogo, para que eles pudessem ver onde estavam, porque aquela coluna de fogo, ela iluminava todo o dia, né, quando o sol estava a pino. Havia uma nuvem que os protegia. E Deus deu a ordem: vocês só vão sair do lugar quando a nuvem se mover. Outro dia, meus queridos, eu vou trazer uma mensagem que Deus me deu sobre, né, essa questão de a gente só sair quando a nuvem sair, quando Deus mandar. Amém, queridos? A gente só se mover, na verdade, quando Deus mandar. Irmãos, olha que coisa, eles encontravam descanso no deserto. De noite não tinha escuridão, porque havia luz. E de dia havia descanso, meu irmão, porque havia sombra. Você está entendendo o que é que Deus está falando com você? Você está no deserto agora, mas você está desfrutando da sombra do Espírito Santo. Você está desfrutando da sombra do Altíssimo. Essa nuvem está sobre você, meu irmão. Olha que coisa tremenda, mesmo estando no deserto. Olha que coisa tremenda, mesmo estando no deserto, meu irmão, nós podemos descansar assim como Israel fazia. Que povo passou 40 anos no deserto e sobreviveu? Nenhum, meu irmão, teria condições disso. Mas Israel sobreviveu porque eles tinham descanso de Deus. Havia coluna de fogo de noite, havia a nuvem pela manhã, havia água que brotava da rocha, havia uma rocha que eu acompanhava. Olha, meu irmão, se você ler, né, o Pentateuco, você vai ver, né, tanto em Números como em Deuteronômio, que eles andavam, quando olhavam tinha uma rocha lá, e essa rocha brotava água. Eles andavam e a rocha os acompanhava. Olha só, meu irmão, todo dia pela manhã, quando eles acordavam, havia aquele pão maravilhoso, né? Parecia, eu não sei qual de fato é a imagem, né, desse maná, desse pão que descia do céu, mas diz que parecia pés de coentro, e eles comiam, e tinha gosto de mel, meu irmão, no deserto. Olha só, meus queridos, todo dia pela manhã, e ninguém podia guardar não, meu irmão,
Porque quem guardasse apodrecia, porque Deus disse, você tem que depender de mim todos os dias. Está entendendo o que é que Deus está falando, meu irmão? Você tem que depender de mim todos os dias. Quando a corda está lá, a graça de Deus para você. Meu irmão, existe aquele texto bastante conhecido lá de Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, que nós cantamos, inclusive, esta noite, que diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã, porque as suas misericórdias não têm fim. Essas misericórdias estão disponíveis a você. Você está no deserto, meu irmão, mas a cada manhã a misericórdia de Deus se renova para você. Sua história pode ter sido uma história de dor, de luta, de tribulação, mas você está aí de pé, meu irmão. O Espírito Santo te trouxe até aqui. O Espírito Santo de Deus te preservou até este momento. Para você escutar esta palavra foi a graça de Deus, porque na sua força você já teria morrido. Pelo gosto do diabo ele já teria levado você para o inferno, mas o seu caminho não é para as trevas, o seu caminho é para a luz, porque o Senhor Jesus te escolheu e Ele te trouxe até aqui. Ah, minha história é cheia de mágoas, de decepções, desilusões, frustrações, cheio de dores, a minha também, meu irmão, mas Deus me trouxe até aqui, e por isso eu estou feliz, porque o Espírito Santo de Deus me deu condições de suportar cada uma delas para chegar até aqui. Meu irmão, nós podemos descansar em Deus. E nessa noite eu digo para você, descansa nesse deserto, porque a nuvem está sobre você. A graça de Deus, ela está com você. A pastora Sulamita, no início do culto, leu um texto fantástico, né? Ainda que a oliveira minta, ainda que não haja fruto na vide, que as vacas, né, não estejam nos currais, eu todavia me alegrarei no Senhor. Está dando tudo errado, meu irmão? Se alegra no Senhor, porque o Espírito Santo de Deus está dando condições para você passar. Mas esse mês foi difícil, foi apertado, mas você está aqui. Amém, querido? Você está alimentado, você tem amigos, você tem igreja, você tem o Espírito Santo de Deus, você tem uma Bíblia nas mãos, você está aqui. O Espírito Santo de Deus tem dado graça, você tem suportado e você tem estado aqui. Eu sei, meu irmão, que as nossas vidas são cheias de lutas, desilusões, decepções, não é, frustrações, mas o Espírito Santo de Deus está comigo. Tudo isso é um ensinamento para mim, ainda que o fruto da oliveira minta. Ou seja, não seja como eu quero, né? Eu esperava doce, mas não veio meio amargo, ou veio meio aguado. Mas mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, porque Deus, por fim, se levantará e me dará a vitória. E deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Está passando pelo deserto, seja ele qual for, não é para sempre não, meu irmão. Não é para destruir você não. Esse deserto é para formar o teu caráter. E um dia ele vai chegar ao fim. Amém, irmão? Pastor, que bênção. É, meu irmão. Se prepara, porque tem um tempo, né? Salmo 46 diz assim: Ele põe termo às guerras. Sabe o que isso quer dizer? É Deus que diz: chegou, acabou, é só até aí. Essa luta só vai até este momento. A partir daqui é vitória. Esse momento está chegando para você que está aí na live. Esse momento está chegando para você que está aqui na igreja. Vai ter um momento do fim do deserto. E deixa eu dizer uma palavra profética para você, meu irmão. Sempre depois do deserto, sempre depois do vale, tem mesa preparada para nós. É assim que está no Salmo 23. Amém, queridos? Salmo 23 diz assim: prepara-me uma mesa perante a presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E não é uma mesa qualquer não, é transbordante. Ungir a cabeça com óleo, o visitante principal do banquete, né? A cabeça dele era ungida com óleo, quer dizer, você é o principal deste banquete. E olha só, o meu cálice transborda. Não é qualquer coisa não, meu irmão, porque o visitante principal, né, todo mundo tinha aquela cota, né, de vinho nas suas taças, mas o visitante transbordava para dizer para você, é dobrado. Está entendendo a palavra de Deus para você, meu irmão? O deserto vai chegar ao fim e você vai ter um banquete transbordante. Agora creia, meu irmão, levanta a tua cabeça, siga adiante. Está doendo, pastor, mas está doendo, está difícil. Sim, meu irmão, mas Deus está te dando graça para você suportar. Isso tudinho está formando o seu caráter, está formando a sua vida, para que eu e você possamos chegar aonde Deus quer. Meus queridos, para concluir eu quero dizer o seguinte, que há uma questão diante de nós.
A questão é o seguinte: você vai se concentrar no deserto ou vai se concentrar na graça de Deus? Porque muitos estão concentrados no deserto. Ai, como é ruim, esse sol, a areia. Ai, meu Deus, né? Não tem comida, não é? É só insetos, né? Escorpiões e tal. Se você se concentrar no deserto, meu irmão, é isso que você vai ver. Mas se você se concentrar na graça de Deus, para você a coisa vai ser diferente. A sua visão vai mudar. Com isso eu quero dizer, meu irmão, se você estiver apenas vendo as suas lutas, a dificuldade, as provações, você não vai ser diferente das pessoas do mundo. Porque todo mundo, quando a coisa aperta, vê logo os problemas na frente. Não é assim, meu irmão? Mas o crente não, ele olha para o Senhor, ele olha para as misericórdias de Deus que se renova a cada manhã. A graça de Deus que está sendo derramada abundantemente sobre a sua vida, está lhe dando estratégias para andar por esse deserto, para enfrentar a situação, está te dando insumos, meu irmão, inclusive para você sair desta situação. Então a questão é: você vai se concentrar no deserto ou você vai se concentrar na graça de Deus? Meu irmão, se nós nos concentrarmos na solidão do deserto, nós não desfrutaremos da graça de Deus. Você está entendendo a mensagem de Deus para nós? Se nós nos concentrarmos na dificuldade, não vamos desfrutar da graça de Deus. É como, meu irmão, se você estivesse numa festa fantástica, todo mundo se divertindo. Aí você está lá no meio da festa, igual os outros, comendo do mesmo jeito, desfrutando de tudo ali. Mas você está pensando: eita, mas quando eu chegar em casa, né, o problema vai estar lá. Você vai desfrutar da festa? Não, meu irmão. Você está preso àquele problema. Mas se você estiver na festa dizendo: deixa para lá, eu vou me divertir, não é verdade? Eu vou celebrar, eu vou desfrutar. Aí, meu irmão, a festa vai fazer sentido para você. Essa é a mensagem de Deus para nós nessa noite. Não se preocupa com esse deserto, ele vai chegar ao fim no seu tempo certo. Mas começa a focar na graça de Deus, começa a focar no que Deus tem feito por você. Meu irmão, Salmo 46 de novo, o salmista diz assim: vinde e contemplai as obras do Senhor. Olha só, meu irmão, no meio da batalha, né? Monte se movendo, está lá no começo do salmo, né? Nações bramando contra o salmista. Aí ele faz um convite: vinde e contemplai as obras do Senhor. Ou seja, no meio da luta, meu irmão, começa a olhar, começa a ver o que Deus tem feito por você, e a tua fé vai se renovar assim, e você vai chegar aonde Deus quer. Meu irmão, eu vou repetir para você: a graça de Deus está disponível a você, não importa o que você está passando, não importa qual o teu deserto. Se você está esperando Deus remover esse deserto, meu irmão, não espere não, porque só vai ser no tempo dele. E o tempo dele pode ser amanhã, ou pode ser daqui a 10 anos, mas é no tempo dele. Esse deserto está servindo para formar o teu caráter. Não perca a beleza da graça de Deus pela aridez do deserto. Desfruta da graça de Deus. Amém? E eu quero concluir essa